Informações do Atlético, Galão da Massa com Pedro Abílio. Um abraço, boa tarde, Abílio. Oi, Thiago, boa tarde pra você, a todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes. Quinta-feira de treino pela manhã. Os jogadores do Atlético que se reapresentaram ontem na Cidade do Galo depois do empate contra o Juventude. Um treino regenerativo para quem esteve em campo por mais minutos na partida contra o Ju e com várias novidades, né? Com o Atlético pensando agora no Fluminense neste sábado, o jogo das 6:30 da noite no Rio de Janeiro. Ô, Thiago, o Atlético ficou observando nessa quarta-feira sem entrar em campo, observou principalmente o adversário deste sábado. Aliás, que polêmica, né? O Fluminense contra o Sport no 2-2 no finalzinho. Nessa partida, o Fluminense não perdeu nenhum jogador por suspensão. O Flu que preservou o Thiago Silva ontem. Deve estar em campo normalmente no sábado contra o Atlético no Maracanã. Galo continua na 14ª colocação com estes 29 pontos, como você já destacou. O time que vê o Internacional e o Corinthians, os dois que empataram ontem por 1-1, como os adversários diretos. Afinal de contas, o Galo, que é 14º, tem o Inter logo abaixo, com 25 partidas. Então o Inter tem um jogo a mais e o mesmo número de pontos. E o Corinthians, que está logo acima, 13º, tem 30 pontos, já fez 26 jogos. Oportunidade na semana que vem, data FIFA com jogo atrasado contra o Sport, de o Atlético ganhar posições na tabela real, né? Na tabela do campeonato, com todo mundo com o mesmo número de jogos, ainda que o Galo ainda vá ficar devendo a partida contra o Fortaleza. Sobre essa atividade da manhã de hoje, o Atlético vai contando aos poucos, viu, Thiago, com o Gabriel Veneno, garoto que estava já fazendo alguns treinos com os profissionais ao longo dos últimos meses, em que ele era muito badalado nos times de base do Atlético. E o garoto vem sendo integrado agora ao time profissional, na atividade regenerativa, no treino de hoje, participando e ganhando algumas oportunidades com o time de cima. Ele que tem multa de mais de 380 milhões de reais para fora do país, 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional em julho deste ano com o Atlético. Tem algumas fotos lá no Flickr do Galo dele participando dessa atividade. Aí tem o retorno do Júnior Alonso, tem o retorno do Everson e também do Guilherme Arana, além do Hulk, todos cumprindo suspensão contra o Juventude. Não vai ter o Lianco. Movimento natural, sai o Lianco, volta o Júnior Alonso. Vamos ver o que o Sampaoli vai preparar para este confronto contra o Fluminense no sábado às 6:30 da noite. O Alexandre Simões, hoje, exatamente hoje, completando 30 dias de Sampaoli no Galo, desta sua segunda passagem pelo Atlético. Não conseguiu repetir a escalação em nenhum dos jogos, ou não quis também, mas de modo geral, sempre com DM, suspensão, né? Aliás, problemas no departamento médico pesados, né? Coelho, Alexander, Júnior Santos, agora mais recente, jogadores que devem voltar, inclusive, só no ano que vem. Qual a avaliação dos 30 dias iniciais do Sampaoli? E, aliás, viu, Simões, informação de que um Sampaoli muito diferente em relação àquele Sampaoli do início do ano. As pessoas com quem conversamos no Atlético, ele tá bem mais flexível, educado. Tá tendo bom dia, Sampaoli. Tá dando bom dia para todo mundo, viu? Ô, Simões, em campo, né? Quer dizer, o Galo evoluiu, melhorou com a chegada do Sampaoli, Simões? Ô, Thiago, a tarefa é muito complicada porque a troca do Cuca pelo Sampaoli foi uma ruptura, né? E a história dele no Galo como treinador mesmo começa um pouco conturbada porque foi com uma derrota para o Cruzeiro e uma eliminação em Copa do Brasil, né? Então isso gera um cenário realmente de pressão e de ansiedade muito grande. Mas, de toda forma, eu vejo evolução no time do Atlético, tá? O resultado contra o Juventude foi muito ruim, mas eu acho que alguns jogadores vêm se recuperando. O Bernard a gente pode citar claramente, é um cara que vem se enquadrando no esquema do Sampaoli, vem apresentando um futebol muito superior ao que vinha apresentando no Galo desde o ano passado. Eu acho que o Rony, eu acredito muito na história de sorte e azar. Você acredita, Thiago, como centroavante? Nem tanto. Mas as que o Rony tá na maré de azar. Tem 5 anos ainda que o Rony tá na maré de azar. É muito azar, mas contra o Juventude, 2 bolas na trave e o Jandrei fez uma defesa que ele não faz normalmente, né? Mas, de toda forma, assim, vamos ver. Eu acho que esse jogo contra o Fluminense é muito importante pra gente poder realmente perceber se está existindo essa evolução do Atlético. É um adversário de um nível elevado, mas que vem muito pressionado, né?
O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e o Fluminense sofreu um empate do Sport ontem. No último segundo de jogo, o Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e que quer inclusive anular o jogo por erro de direito lá da arbitragem. Foi o que o Klaus errou, marcou falta, não marcou. Foi uma arbitragem desastrosa do Klaus ontem. Mas de toda forma é isso. Eu acho que o Sampaoli precisa aproveitar esse desespero, essa situação conturbada que o Fluminense vive para poder, de repente, buscar um grande resultado no Maracanã e aí isso significar uma arrancada do Galo nessa reta final de temporada. Você sabe que eu acredito, sim, azar, em fase ruim, 1 jogo, 2. Não, o Rony não faz um gol tem 4 meses, caramba! Desde aquele golaço contra o Ceará, né, lá, né? Ô, Pedro Abílio, como é que fica essa sequência do Galo, Pedro? A sequência é a seguinte, então, Thiago. Amanhã pela manhã, atividade que encerra a preparação para o jogo contra o Fluminense, 10 horas. Às 4, os jogadores embarcam para o Rio de Janeiro. Vamos observar as opções que o técnico Jorge Sampaoli vai levar para o Rio, já que tem alguns retornos e tem também, né, essa novidade da semana que é, a partir de agora, sem contar com o Júnior Santos. O destaque fica para depois do jogo contra o Fluminense, já que no domingo alguns jogadores serão liberados para essa data FIFA. O Atlético já tem confirmado, né, o Ivan Roman com a seleção chilena e deve ter confirmado o Alan Franco e o Júnior Alonso com o Equador e com o Paraguai. Inclusive o Paraguai faz a mesma logística da seleção brasileira, né? Vai para o outro lado do mundo, vai jogar amistosos na Ásia, enquanto a seleção equatoriana enfrenta Estados Unidos e México. A sensação, viu, Thiago, é de que além de desfalcarem o Atlético no jogo contra o Sport semana que vem, que vai ser uma partida atrasada, naturalmente acontecerá durante a data FIFA, esses jogadores podem ter problemas para retornarem para o clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E aí vamos aguardar a sequência, a logística que o Atlético terá para os próximos jogos. Sequência, portanto, com o Fluminense fora, com o Sport em casa. É o Atlético pensando em melhorar, sair de vez desse marasmo no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, retomar a busca por uma vaga à Libertadores, ainda via Brasileirão, antes do retorno da Copa Sul-Americana no fim do mês, Thiago. Boa, Pedro Abílio, é o destaque do Galo aqui no Rádio Esportes. Fim de semana tem Atlético e Fluminense. Agora